Boa noite, amados. Sejam bem-vindos. Vamos agora a Deus em oração e pedir a permissão dele para iniciar o tempo de culto, né? Então vamos orar. Ó Deus, nosso Pai que está nos céus, damos-te graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Damos-te graças pela tua misericórdia, tuas misericórdias que não podem ser medidas. Damos-te graças por cada um dos que o Senhor salvou nesta cidade. E pedimos que o Senhor sustente cada um em tuas mãos. Assim como a tua palavra diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não somos nós que nos sustentamos a nós mesmos. É o Senhor quem nos sustenta. Pai, agora estamos aqui pedindo perdão de nossas culpas, para que possamos ser usados por Ti. Primeiramente, para Te louvar e também para anunciar a Tua santa palavra. Que o Senhor nos use hoje à noite. Pedimos também por Jerusalém, a Tua paz, Senhor, a presença do Santo Messias ali. E rogamos pelo Brasil, Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, também precisamos orar pelos que estão enfermos. São várias pessoas. E oramos especialmente pelo ex-presidente que se encontra agora em sala de cirurgia, pedindo a tua misericórdia, a tua bênção, para que ele possa se recuperar, se assim for a tua santa vontade. Pedimos a Deus por cada atividade nesta noite, cada pessoa que tem algum ministério aqui, que possa exercer no poder e na direção do Espírito Santo. Não para exibição própria, mas para louvar e glorificar o Senhor. Que nenhum venha se exaltar e achar que é superior aos outros, porque todos somos servos. E aqueles que ainda não têm ministério, que procurem fazer para a glória do Senhor e o bem do nosso próximo. Pedimos que o Senhor nos livre de todo mal e dos nossos inimigos e abençoe esse restante de culto. Tanto o louvor, a adoração, a pregação, a lição da Tua palavra, como também a nossa comunhão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Êxodo, capítulo 12, de 1 a 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus abençoe. Corinho 227. Somos todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus. 239. Louvado seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Estrela da Manhã, 236. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. 244. 244, flui em mim. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, Senhor da minha vida. Vamos cantar o hino 6 do cantor cristão. Glória ao Senhor.
nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, ainda um pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa a ti, louvor dos céus. 194. Mensagem celeste. A mensagem vem de Deus, que Jesus é Salvador. Proclamai, vós filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande amor, que Deus ama o pecador, que seu Filho ao mundo deu, para ser o Salvador. Ó vós povos, eis o dom, é Jesus o Salvador. O seu sangue dá perdão, é Jesus o Salvador. Ele as todas exultar, seu amor considerar, e vós anjos proclamai, que Jesus é Salvador. Ó vós santos já bradai, é Jesus o Salvador. Vós nações, vós jubilai, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá, hoje a todo pecador. Glória, glória a Deus Jeová, é Jesus é Salvador. Vamos encerrar com o 223, na sequência, pregação com o pastor Manuel. 223, abrigo. Ó, vinde vós aflitos já a Cristo Redentor, abrigo certo vos dará, refúgio em seu amor. Cristo salva, salva o pecador. Cristo salva, salva o pecador. Seu sangue derramou por nós, e
Cristo a vida, paz e luz, só nele existe amor. Dá tudo, enfim, o bom Jesus ao pobre pecador. Cristo salva, salva o pecador. Cristo salva, salva o pecador. Ó, vinde, pois, e vinde já, a Cristo vos unir. Perdão Jesus concederá àquele que eu segui. Cristo salva, salva o pecador. Cristo salva, salva o pecador. Sejam bem-vindos, amados. Ainda estou por aqui até o próximo domingo, se Deus quiser, com vocês, aguardando o dia que eu tenho que retornar para Fortaleza para cuidar dos tratamentos e dos problemas de saúde. Agradeço aos irmãos que têm me ajudado, né? Se fosse esperar pelo SUS, ia demorar muito tempo, né? Os médicos mesmo me recomendaram, disseram, olha, se o senhor tiver como fazer cirurgia particular, cuide, porque a fila é muito grande e seu caso exige que seja resolvido logo, né? Pode vir outra crise mais séria e então é melhor que o senhor cuide logo. Então, graças a Deus, vários dos santos têm me ajudado e a gente, se Deus quiser, na próxima semana a gente já está voltando para Fortaleza e tratando disso, tá bom? Quero agradecer pelo amor, carinho de cada um de vós. Só Deus pode recompensar o que vocês têm feito por mim, né? E especialmente as orações, que é o que a gente mais necessita, né? Amados, hoje nós já entramos na Semana da Páscoa. Essa é a semana que geralmente é conhecida como a Semana Santa, né? E a semana em que foi pago toda a nossa conta diante de Deus. Os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo, e foi na semana da Páscoa, né, quando o Cordeiro de Deus veio ao mundo e morreu em nosso lugar. O texto que foi lido hoje à noite, o texto que fala sobre a Páscoa, né, o texto de Êxodo, capítulo 12, e é para lá que nós estamos indo, Êxodo 12, né, a partir do primeiro versículo. E, na verdade, a Páscoa não é simplesmente uma festa judaica, é mais do que isso, né? De fato, começou como uma festa judaica, mas se tornou também um memorial não só para eles, um memorial da independência deles da escravidão egípcia, mas também um memorial nosso, que é quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós deixamos aqueles costumes velhos, o costume de pecado que vivíamos, em vícios, em maus costumes, né? Deixamos tudo para trás e agora seguimos a Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Assim como os israelitas que, ao saírem do Egito, eles deixaram aquele país para trás, os costumes, as festas que eles celebravam lá, também o sofrimento que eles viviam sofrendo lá, e passaram a seguir a Deus, que estava naquela nuvem que nós vamos observar daqui a pouco, no estudo da palavra do Senhor. Mas o texto sagrado nos diz que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, ou seja, a Páscoa foi instituída ainda quando Israel estava escravizado no Egito. Interessantemente, Deus mandou que a festa da Páscoa fosse celebrada antes da libertação deles, ou seja, era algo que tinha que ser feito pela fé. Como é que eles iam comemorar a sua saída se ainda estavam presos, né? E Deus quer fazer isso conosco, né? A gente precisa ter confiança nele. A gente
viver uma vida como se já estivesse no céu, né? É claro que ainda não estamos lá e está muito diferente da vida na pátria celestial, mas temos que ter um comportamento como se já estivéssemos com Deus, ainda que nós não estamos vendo Ele, estamos, sim, vivendo com Ele. Então, ele diz ainda que este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ele estava falando deste mês que nós estamos agora, porque a primeira Páscoa foi celebrada no mês de Abibe, ou seja, o mês de abril, que é traduzido para o português assim. Então, o principal dos meses, porque era o primeiro mês do ano, né? Então, o calendário judaico, eu não sei, eu tinha até colocado para o próximo, mas eu me esqueci de perguntar a ele se ele colocou no computador, né? A questão do calendário, né? Aqui a gente pode ver, aí está o calendário judaico, né? E bem aí onde está bota o cursor aqui na primeira, em cima do lado direito, né? Do lado direito, né? Bem no canto, em cima do lado direito, né? Eu esqueci de trazer o apontador, né? Mas do lado direito, aqui em cima, né? Isso aí é o lado direito, sim. Aí está a representação de um umbral de uma porta, que no hebraico é chamado de mezuzot, né? Mezuzot, né? Então, aí está a primeira festa do ano, que é a festa da Páscoa, no calendário judeu. Aqui no centro você vê um círculo, aliás, 3 círculos, né? O círculo de fora e um círculo mais para dentro e um central, né? Por que isso? Porque os judeus têm 2 calendários, né? 2 calendários. O calendário religioso e o calendário civil. O ano religioso começa em abril, né? Começa em março ou abril. Por quê? Porque os meses judaicos não é de acordo com o sol, mas pela lua, viu? Então, você vê aí 3 estrelas, aqui do lado direito também, 3 estrelas, né? A primeira estrela em cima, a mais de cima, né? Aí está falando da festa da Páscoa. E o que é que vem à memória, né? A Páscoa era celebrada, e nós vamos ver isso aqui na sequência, né? Não tira o calendário aí do computador, né? Mas disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o mês de abril, o mês de Abibe, o primeiro mês do calendário religioso judeu, né? E ele diz no verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10 do mês de abril, né, que foi quando foi comemorada a primeira Páscoa, às vezes cai no abril, às vezes cai em março ou abril, né? Pois bem, cada um tomará para si um cordeiro, irmão, né? Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, versículo 4 diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, as famílias bem pequenas, aqui tem alguns irmãos, casais, que só têm um filho, né? Então, um cordeiro seria muito para eles comerem, né? Se fôssemos celebrar dessa forma aqui, né? Então, precisava convidar outra família. Por exemplo, a família do irmão Franciel, talvez desse certo que o cordeiro era pequeno, mas talvez nem desse para comer todo, né? Mas família como do irmão José Monteiro, do irmão Carlinho, aí não tinha como comer um cordeiro todo. Então, juntavam-se as 2 famílias, compravam o cordeiro e celebravam a Páscoa junto, né? Isso que as Santas Escrituras estão nos ensinando aqui, né?
o versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito, ou seja, o cordeiro precisava ser perfeito, porque o cordeiro estava apontando para outro cordeiro, um cordeiro superior, o Filho de Deus, que em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando viu Jesus, chamou a atenção do povo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse era o Cordeiro Salvador, e o Cordeiro da Páscoa estava apontando para esse Cordeiro divino, né? O Cordeiro de Deus, né? Então, aqui o Cordeiro era, como diz no versículo 3, né? Era escolhido no dia 10 de abril e ficava preso até o dia 14. Não é dito se o cordeiro, durante esses dias, podia comer alguma coisa, beber alguma coisa, não é dito aqui no texto, né? Mas, possivelmente, ele estava ali, talvez até em jejum, e sendo inspecionado para saber se ele tinha defeito, né? Porque o cordeiro não podia ter defeito, porque Jesus Cristo não tem defeito, não tem defeito. É puro, é perfeito, né? Então, o cordeiro que representava ele também precisava ser perfeito. Então, o cordeiro precisava ser imolado, morto, ferido na garganta, né, para tirar o sangue, né? O versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, do dia 10 ao dia 14, quase que dava certo, né? Porque, aliás, vai dar certo porque amanhã já é o dia 14, né? Quando começava a semana da Páscoa, mas o dia da morte de Jesus Cristo, nesse ano, cai no dia 18 deste mês, né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, né? Ou seja, entre as 3 horas da tarde, as 15 horas e às 16 horas, né? A hora da morte do cordeiro, né? Porque Jesus ia morrer mais ou menos às 3 horas da tarde ou depois das 3 horas da tarde, né? Os textos sagrados falam sobre isso, né? Aí o versículo 7 diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Né? Observe que o cordeiro era para ser comido, né? Comido. Irmãos, observe como é tão diferente do que os homens ensinam hoje, né? Os inimigos da palavra de Deus, aqueles que querem denegrir o que Deus mandou, dizem: não, a Páscoa é para ser celebrada. Primeiramente, você tem que jejuar. Falou em jejum aqui? Não falou em jejum. Não pode comer carne, né? Pode comer peixe, ovos, né? E o símbolo da Páscoa é o coelho. Não fala disso aqui dentro do texto sagrado. Em todo o texto que fala sobre a Páscoa, não fala em coelho. As professoras do Instituto Educacional Elim já sabem disso. Não pode colocar nas crianças orelha de coelhos. Isso não é bíblico, né? Não é bíblico. Ninguém nunca fez isso, e se fizer, vai levar uma bronca, viu? Porque não é bíblico, né? É para ensinar as crianças que o símbolo da Páscoa é um cordeirinho, um filhote de ovelha, né? Não é tão pequeno, porque era um cordeiro de 1 ano, né? De 1 ano. Você já estava bastante grandinho, bem fofinho, né? E não podia ter defeito. Possivelmente, durante todo o tempo que o cordeiro estava preso, as crianças podiam dizer: mas papai, matar esse cordeiro não dá certo, a gente está tão apegado com ele, muito bonitinho. Não, ele tem que morrer. Ele vai morrer, né? E nós vamos comer ele, né? É a ordem de Deus, né? E o texto continua dizendo: e o sangue precisava ser colocado nas vergas da porta. Aí a gente vê aqui em cima, né? Dessa parte aqui, um portal meio avermelhado, porque era passado o sangue do cordeiro ali, né? Interessantemente, Deus não disse que o sangue era para ser colocado nas pessoas,
mas na casa onde eles iam estar. E Deus continuou dizendo, naquela noite, versículo 8, né? Comerão a carne assada no fogo. Não podia ser cozinhado em água, nem frito, né? Naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, né? E ervas amargas. Viu? Porque quando eles foram sair do Egito, mais adiante a gente vai ver isso, né? Não deu tempo eles levedar a massa, solvar a massa para fazer os pães, né? E tem irmãos que trabalham com panificadora, irmão Josafá, por exemplo, ele passa a noite quase toda acordado cuidando dos pães, porque de manhã a gente precisa comprar o pão e tem que estar fofo, né? Mas, no dia da Páscoa, não deu tempo de levedar a massa, né? Então, fizeram um tipo de panqueca sem fermento, né? Talvez meio duro para comer, né? E por que isso? O fermento é também um símbolo de pecado, né? Um símbolo de pecado. E Cristo não tem pecado, né? Então, o pão precisava ser sem fermento, né? Na sequência, falando a carne assada ao fogo, porque o sofrimento de Nosso Senhor foi como ser assado vivo, né? Dores horríveis, né? É claro que não foi só ele que foi assado vivo, açoitado para sentir dores tão grandes, né? Houve no Holocausto, né? Os judeus que foram perseguidos e mortos, né? Na Alemanha e em vários outros lugares, né? Especialmente no Forno de Dachau, né? Na Alemanha. E agora também, nessa perseguição, alguns judeus foram queimados vivos, mas eram judeus, pessoas pecadoras. Mas Jesus não tinha nenhum pecado, não tem nenhum pecado. Pelo contrário, ele é o tirador de pecado, né? Aquele que nos purifica, né? E também ervas amargas. Por que isso? Porque os judeus, enquanto estavam, os israelitas, enquanto estavam escravizados no Egito, eles não tinham direito de comer as folhas boas das verduras, né? Não sei quantos de vocês já têm essa experiência, eu sei. Hoje você compra, por exemplo, alface e já vem o pé completo, né? Mas outrora não era assim. Tirava-se as folhas, as primeiras folhas, que eram folhas que não têm gosto amargo, mas as segundas, as folhas que vai saindo mais em cima, amarga para danar. Eu já experimentei isso, né? Então, e talvez outros tipos de ervas também, né? Amargas. Por quê? Para lembrar que durante o tempo que estavam no Egito, era um tempo de amargura, de escravidão horrível, que também simboliza o nosso passado, quando éramos escravos do pecado, do diabo, né? Alguns de nós eram viciados em alguma droga, em alguma coisa ruim, né? Vivíamos ofendendo ao Senhor, em pecado, né? Agora não libertos por Jesus, né? Então, com ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, né? O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, né? A fogo, né? Queimá-lo-eis, né? Então, não podia pegar os restos do cordeiro e dar para os cachorros comer. Não. Era uma festa santa, né? Então, se sobrou, e tinha que sobrar, porque tinha ossos também, né? Tinha que queimar. Não ia, de jeito nenhum, botar para os animais, né? Não, vamos deixar para comer no outro dia. Não podia, né? Versículo 11... Desta maneira comereis, né? Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, em atitude de viagem. Quando se celebra a Páscoa, celebrar a Páscoa cada ano, né? A gente celebra que nós vamos ter que partir daqui. Não vamos ficar aqui todo o tempo, né? Nós vamos para a casa paterna, para a nova terra, a terra prometida que Deus prometeu, né? Pois bem, vamos voltar aqui para o nosso gráfico, né? Aí nós falamos sobre a primeira estrelinha aí, que eram 3 festas juntas no primeiro mês do ano. Mas tem a segunda estrelinha aí, onde está o cursor do computador.
Aqui de lado com a estrelinha, note que tem duas coisas aí parecidas com cálices, mas não é cálice de colocar vinho. É algo onde colocava para colocar os pães asmos, né? E está com umas panquecas, né? Ali, viu? Então, de colocar os pães asmos, viu? A festa dos pães asmos, né? Que fala da pureza de Jesus, né? Por isso não podia ter fermento. Era uma festa a respeito do Santo Messias, né? E a terceira estrelinha aqui, né? Aponta para aqui embaixo, tem alguém com um molho de trigo ou de cevada aqui, né? Fazendo isso, porque eram 3 festas seguidas. Primeiro, a festa da Páscoa, né? Simbolizada pelo o mesozáculo sujo de sangue, né? Aí. Segundo, a festa dos pães asmos, apontando para Jesus. E terceiro, aqui, falando da ressurreição. Tirava-se um molho e levava cada agricultor, e naquele tempo era uma comunidade, uma sociedade agrícola, né? O agricultor é quem sustenta o mundo. É quem sustenta o mundo. Às vezes são pessoas desprezadas e tudo, mas a gente precisa da agricultura, gente. A agropecuária é o que bota comida na mesa, né? É eles que botam a comida na nossa mesa. Eu sou agricultor desde os 5 anos de idade, nunca deixei, e todo ano, quando Deus me dá saúde, esse ano eu tenho o roçado pronto. Está perto de chegar milho, né? Perto de chegar feijão, perto de chegar arroz, perto de chegar batatas, né? As melancias também, já estão bonitas, né? Então, eu gosto disso, porque foi a primeira profissão que Deus deu ao ser humano, né? A primeira profissão. Quando ele plantou um jardim, colocou Adão para o cultivar e guardar, né? Então, tenha respeito e consideração pelas pessoas que são agricultoras. Às vezes, são pessoas analfabetas, mas se lembre que sem eles a gente não vive. A gente não vive. A gente precisa do produto que eles produzem. Pois bem, as 3 primeiras festas do ano eram estas festas. Depois, só aproveitando a carona, já que o gráfico está aqui, esse desenho, né, do pastor Robert Franklin, né? Foi ele que fez esses desenhos, né? E ele mesmo não desenhou, mas foi ele quem fez o rascunho desse desenho, né? Então, depois dessa festa, então, contava-se 50 dias. Pentecoste, a palavra 50 no grego, viu? Passado esse tempo, então, tinha uma festa separada, só uma. Está aqui mais embaixo, tem outra estrela, bem aqui. Note que abaixo dessa estrela tem 2 pães. Mas não é mais um pão sem fermento, agora é fermentado. Está vendo que eles estão inchados, viu? Por quê? A festa do Pentecoste apontava para o nascimento da igreja de Nosso Senhor, que aconteceu no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, né, quando estavam reunidos todos lá no cenáculo, de repente veio aquele som como se fosse de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam reunidos, e ali apareceu uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um. Isso aconteceu uma vez, irmãos, não continuou mais acontecendo. Porque foi fundada a igreja de Nosso Senhor, ali naquele dia, lá em Jerusalém, não foi em Roma, foi em Jerusalém. Sempre que a pessoa vai a Jerusalém, os guias gostam de levar a gente lá e dizer: aqui nasceu a igreja de Jesus. Por que eram 2 pães? Os pães estavam falando de 2 povos, judeu e gentil. Gentios são pessoas que não são judeus, né? Pessoas de todo o mundo, convertidas a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso os pães são fermentados, porque nós temos pecado. Nós somos pecadores. Redimidos sim, mas somos pecadores, irmãos. Então, essa era a 4ª festa, e sozinha separada. Né? Separada.
Depois, passa muito tempo. Aí, quando chegamos em setembro ou outubro, agora aqui é do outro lado, né? Tem a festa das trombetas, ou shofar, né? Então, havia o sonido de trombetas, né? Que essa festa está apontando lá para frente. O chamado, apontando o chamado, o reajuntamento de Israel, que já começou, né? Começou em 1948, aliás, antes disso, 1882, começou a se reunirem, mas ainda não estão tudo reunidos, não. Aqui dentro, possivelmente, tem várias pessoas que têm sangue judeu. Viu? Vários. Dizem que tem 97%, deixa eu repetir a terceira vez, né? 97% dos nordestinos têm sangue judeu. Viu? 97%. Então, olha, quase pode fazer, se você duvidar, faça, mande fazer o teste para saber, viu? Se quiser, se duvida. Então, vai ser reunido, os judeus. Vai ser reunido para a chegada do Messias, viu? Então, aqui tinha a festa da trombeta, que era a convocação. E agora 3 festas no final do ano, né? 3 festas de novo. Está aqui a festa das trombetas, depois tinha a festa da expiação, o dia da expiação, que é a segunda estrela aqui. Está vendo aqui o propiciatório, as asas dos querubins, e alguém com os dedos molhados de sangue, que o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, para a purificação de pecado do povo judeu, viu? Então, aqui é a segunda festa, né? E depois da segunda festa, note que tem, apontando lá para cima, uma cabana, né? Uma cabana feita de palha e folhas, né? Isso é chamado a festa das cabanas, né? Ou a festa dos tabernáculos, né? E esse é a festa em que todo mundo estava igual. Ninguém mais rico não ia, não, eu não vou participar dessa festa, não vou dormir no chão, não vou dormir numa barraca de palha, não, né? Não, todo mundo tinha que participar, né? Você imagine o que as crianças, a alegria deles, né? Porque o menino gosta dessas coisas, né? Alegria, eita, vamos dormir numa barraca, hoje lá fora, no quintal, na parte da frente da casa, né, no terraço. Ainda hoje, alguns judeus que moram em edifícios, eles fazem alguma coisa que engancha na janela dos edifícios e dormem sempre lá de fora, né? Porque não tem espaço, né? Não tem espaço. Então, aqui a festa dos tabernáculos. 3 festas no início do ano, uma no meio, né? A festa o nascimento da Igreja de Jesus, e as 3 festas do final do ano. Pois bem, agora no centro tem a questão dos, aliás, antes do centro tem aí o ano civil, judaico, né? E no centro, está vendo o que está escrito? O Shabat. Já prestou atenção quando nós lemos Gênesis 1, primeiro dia fez-se tarde e manhã, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tarde e manhã. Quando nós entramos no capítulo 2, que fala do Shabat, não tem tarde e manhã. Já prestou atenção? O sábado não tem tarde e manhã. Porque está apontando para o descanso eterno. Aí, no dia eterno, no descanso eterno, não tem tarde e manhã. Não vai mais ter dia, noite, não, todo dia, na santa presença do Senhor. Pois bem, agora já podemos voltar novamente, né? Pois bem, voltar para o nosso texto de Êxodo 12, né? Nós estávamos no versículo 3, quando a gente falou, né? E agora tem a Páscoa também fala de profecias, né? Profecias antigas.
Por favor, coloca aí Gênesis 3 e 15, né? Profecia antediluviana, gente. Antes do dilúvio. No dia em que o diabo tentou o homem, né, e o levou ao pecado, né, conseguiu derrubar o homem da posição de santidade para uma condição de pecador, né? Deus tratou do pecado com Adão, com Eva, e depois com Satanás, e quando tratou com a serpente, né, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, falando com o diabo, né, que estava incorporado numa serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência do diabo, né, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é Cristo, o Senhor, né? Gálatas 4 fala disso, né? Este, ou seja, Jesus estava falando com o diabo, diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa profecia ia se cumprir na Páscoa, não aquela que foi celebrada no Egito, mas a verdadeira Páscoa na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Ali se deu exatamente o que nosso Senhor falou aqui. E há outras e várias profecias falando sobre o que aconteceria com o Senhor na festa da Páscoa. Por exemplo, ia ser morto, né? Ia ressuscitar. Isaías fala disso no capítulo 53, o Salmo 22 fala disso, né? As palavras dele na cruz, né? Então, é possível que, quando o Senhor falou essas palavras para o inimigo, ele tenha pensado: sim, mas então ele vai se fazer carne, mas eu não vou me fazer carne. Possivelmente o diabo pensou: então eu vou matá-lo, não vou ferir só os pés dele, só o calcanhar dele. Eu vou ferir da cabeça aos pés. E, de fato, o diabo fez isso. Nosso Senhor começou sendo coroado de espinho, espancado, até que apareceu os ossos. Uma coisa horrível. Quando o salmista diz, que nas palavras do Senhor, diz: posso contar todos os meus ossos, né? Ou seja, foi uma magreza tão grande, porque houve um esvaziamento, sangramento de sangue e de suor, né? Pois bem, mas nosso Senhor estava falando da ferida mortal que o diabo ia receber, Jesus ia ferir a cabeça do diabo e Satanás ia poder ferir os pés. Por quê? Ambos, quando estavam falando ali, todos os dois eram espírito. Jesus não estava ainda em carne. Mais tarde, ele se fez carne para poder sentir dor para sofrer por nós. Senão, não tinha sentido o sacrifício dele. Então, Satanás possivelmente disse: eu nunca vou me encarnar. Você não vai poder fazer nada comigo, né? Mas será que Jesus estava falando de uma morte física? Dele, sim. De Jesus, sim. Mas do diabo não podia ser morte física. Tinha que ser morte eterna. Está entendendo? Então, o diabo se enganou com isso aí, né? Não crendo na palavra do Senhor. Até ali parecia que o inimigo era mais poderoso do que Deus, né? Deus, por meio de seu servo Moisés e Arão, né, já mostrara aos egípcios, especialmente à cúpula, à corte egípcia, né, que o Deus de Israel é invencível. Eles não acreditavam, né? Mas Deus já tinha mostrado, né? Nas pragas, e olha que a Páscoa foi quando se deu a 10ª praga no Egito, a morte dos primogênitos, né? Então, antes da celebração da Páscoa, os magos do Egito, os deuses do Egito, já iam levando 10-0, ganhado nenhuma do Senhor, nenhuma. E iam, aliás, tinham 9-0, agora iam completar os 10-0, né? Iam perder mais uma, né? E é o que a gente nota, né, na sequência.
Quando o Cordeiro de Deus veio ao mundo, João capítulo 1, versículo 29, né? O inimigo deveria ter recuado, mas não. O diabo é incrédulo, né? E as pessoas que não creem em Deus têm alguma coisa do inimigo, porque não querem crer. A incredulidade, irmãos, não é uma incapacidade que a pessoa tem de não poder entender. Não é isso. Incredulidade é porque a pessoa se fecha para aquilo que ele pode entender. Eu não quero, pronto, né? Você pode entender, mas o incrédulo não quer entender. É doloroso e, às vezes, dá até uma angústia na gente quando vê alguém se fechar e dizer, eu não quero. Eu sei que é certo, mas eu não quero. Eu já ouvi pessoas dizer isso. Eu sei que é certo, mas eu não quero. A gente, às vezes, não suporta, tem que chorar, né? Mas, com essa atitude do diabo, ficou confirmado que ele queria matar o Criador. Se pudesse, ele matava. Você pode pensar, como é que alguém que foi criado por Deus, Deus não criou o diabo, ele criou um anjo, né? Eu já mostrei, quando nós estudamos o capítulo 4 de Apocalipse, que fala dos quatro querubins, né? 4 animais, né? Ali, com face de leão, de boi, de homem e de águia. Mas não tem o representante dos répteis, porque possivelmente foi o querubim que se tornou Satanás. Viu? Então, sendo criado por Deus, quis destruir seu próprio Criador. Às vezes, a gente nota famílias que um filho quer matar o pai, né? Atitude feia, né? Às vezes, o filho pode brigar com o pai por causa do comportamento, né? Às vezes está fora de si. Acontece. Acredito que seja normal isso. Mas matar, não. Né? E é isso que o diabo quer fazer. E se pudesse, faria. Né? Ele fez isso com o corpo de Nosso Senhor, mas com o Espírito, nunca. Né? A Páscoa lembra a passagem do Senhor por sobre as casas no Egito, né? E não permitiu o destruidor ferir nenhuma pessoa nas casas onde o portal estava marcado com o sangue de cordeiro ou de cabrito, né? Nós lemos isso, né? O sangue precisava ser visto. Quem está sob a proteção do sangue do Cordeiro de Deus, não esconde. Se alguém diz, não, mas eu também sou crente, mas não quero que ninguém saiba, você está enganado. Nosso Senhor não disse, olha, você pode passar o sangue no portal, mas pode passar pelo lado de dentro. Não, tinha que ser pelo lado de fora, era para todo mundo ver. Não, vou botar só na minha testa para ninguém saber, de repente eu limpo. Não, era para todo mundo saber isso. Os seus vizinhos sabem que ali na sua casa mora um crente? Ou você tem vergonha? Vergonha do Senhor, né? Por favor, quem está aí no computador, irmãos, coloca Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Olha o que o Senhor Jesus disse. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Deu para entender? Confessou a Jesus Cristo, e não é só com a boca, com o seu comportamento. No dia que comparecer perante o Senhor, ele vai nos defender. Vai confessar, esse é meu. Esse me aceitou. Esse é meu filho. Mas aqueles que procurarem esconder, eu não os conheço. Vejamos Romanos, capítulo 10, e versículo 9. 9 e 10, né? Capítulo 10, versículo 9 e 10.
olha a condicional aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Senhor, gente, é aquele que manda, aquele que eu respeito, aquele que eu temo, aquele que é meu dom. Senhor era aquele que comprava um escravo e o escravo ficava sendo propriedade dele, o escravo chamava o meu Senhor. Viu? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha, essa confissão não é só no dia que você ouviu a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam isso. Não, se você disse, eu concordo, eu aceito Jesus como Senhor, e pronto, só dia essa vez, ele é salvo? Não. Ele precisa, dali em diante, ficar confessando que Jesus Cristo é seu Senhor. E mostrar com uma mudança de vida que a Bíblia chama de conversão. Mudou, né? Conversão. Não é que disse uma vez, quantas pessoas já disseram para mim que ia seguir a Jesus Cristo e disse e pronto, nunca apareceram. Então não se engane. É aqueles que confessam, continuam confessando. Eu sou filho de Deus. Eu não posso participar dessas coisas, que eu sou filho de Deus. Né? O cordeiro tinha que ser sem defeito. Né? Ser examinado. Vamos a Lucas, capítulo 20, versículo 1. Né? Lucas, capítulo 20, né? No versículo 1, a gente nota, na semana da morte de Jesus, ele foi examinado por todas as autoridades, as maiores autoridades de Israel. Né? Versículo 1 diz, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, né? A imprensa da época, juntamente com os anciãos, e o argueiro interromper a pregação. Quero saber, né? O argueiro, nestes termos, diz-nos, deixa eu ler aqui, que aqui está diferente, né? E o argueiro, nestes termos, diz-nos, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Vieram interromper. O nosso Senhor deu as respostas, né? Pois bem, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Ficaram mudos, né? Mais adiante, a gente nota, no versículo 19, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando, subornaram, né? Subornaram. Não puderam pegar, não acharam defeito, então, levantar falso, né? Um dos mandamentos de Deus é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Subornaram emissários que se fingissem de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Né? Aí vieram, é lícito pagar tributo a César ou não? Nosso Senhor pegou uma moeda e disse, de quem é essa inscrição e essa cara? De César. Então dê a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Foi examinado e não foi achado erro nenhum. Mesmo usando falsificações. O nosso Cordeiro Pascal é perfeito. Agora, irmãos, a Páscoa bíblica, deixa eu fazer mais uma ênfase aqui. No versículo 8, Êxodo 12, 8, né?
foi dito que o cordeiro, né, naquela noite, comerão a carne assada do fogo. Esta semana vai ter alguns dias que a gente vai procurar carne no mercado, não vai ter. Não vai ter. Porque, na maioria, o pessoal ainda obedece o catolicismo romano. Não vai fazer confusão. Não vai fazer confusão com isso. Se puder comprar antes e guardar, tudo bem. Se não, não faz mal. Você não está comendo o que está sendo vendido no mercado por causa de religião. Mas não vá criar confusão. Não adianta. Né? Não adianta. O certo é que se você comer carne, não está pecando. Agora, se você diz, não, é pecado comer carne, eu tenho que comer peixe, ovos. Aí você está pecando, sim. Porque Deus não mandou. Viu? Não mandou. Cuidado para não ultrapassar o que o Senhor disse, né? E olha que comendo a carne do cordeiro, como foi ordenado, né? Comendo a carne, estava simbolizando que estava recebendo o Cordeiro de Deus no seu coração, no seu ser. Está entendendo? Vamos a João, capítulo 6, versículo 48 até o versículo 51. João 6, 48 a 51. Né? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Está se comparando com o alimento. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este, falando dele, é o pão, mesmo coisa que ele disse ao diabo, este te ferirá a cabeça. Né? Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não se perca. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando recebemos o Senhor, é como se espiritualmente nos alimentamos de Jesus. Graças a Deus. Acredito que quase todos aqui já fizeram isso. Né? Não há menção de peixes, de ovos ou de coelho. Né? Nem tampouco de jejum. A Páscoa era comemorada em espírito de viajante, de partida. Então, devemos, não só quando se celebra a Páscoa, a ceia do Senhor, mas constantemente estar preparado para partir, na hora que o Senhor chamar. Certo? A Páscoa era comemorada em espírito de partida. Né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Vejamos primeiro aos Coríntios 5 e 7. 5 e 7. 1 Coríntios 5 e 7. Né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aleluia! Vamos para o céu. Vou para o céu, não porque sou bom, mas por causa da bondade dele. Isso é maravilhoso. Ele pagou a minha entrada do céu. Você pode dizer isso também? Pois bem, né? Agora, Mateus capítulo 27, versículo 45 a 51. Olha uma coisa interessante aqui. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus precisava desampará-los, senão ele não ia. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a,
embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias veio salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Isso é algo que a gente deve fazer quando sente que vai partir. Ou quando está perto de alguém que está partindo, que não pode falar. Podemos dizer: Senhor, nas tuas mãos, entregamos o espírito dessa pessoa ao Senhor. Pois bem, versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que significa isso? Quando um pai perde um filho, especialmente se for um filho único, ele rasga a roupa de dor. Deus Pai não estava vestido ali, presente, para mostrar isso, mas mostrou pelo rasgar do véu do templo. Mas estava pago a nossa entrada no céu. Então, a Páscoa lembra mais uma coisa: mudança, ou seja, conversão. Deixa a vida em que vivia e segue ao Senhor. Olha, Êxodo 13, 21, quando Israel sai do Egito. Êxodo 13, 21. Êxodo 13 e 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite. Aliás, pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, quando alguém diz: eu vou seguir a Jesus, é para seguir mesmo suas ordens. Não é como alguns: não, eu também vou, mas a gente não vê mudança. Olhe, sair do Egito, seguir o Senhor. Né? A Páscoa também lembra a lei da retribuição. Gálatas 6 e 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que foi que eles fizeram com os filhos dos israelitas? Mataram afogados, jogando no rio, né? Então Deus disse: tudo bem, tudo bem. Aí cobrou todo de uma lapada. Cada casa dos egípcios tinha morto, né? Então, a Páscoa lembra que só o sangue do Cordeiro de Deus pode livrar-nos da morte eterna. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, as autoridades dessas religiões, né? A qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro, só Jesus. É o que a Bíblia diz. Você crê nisso? Chegamos ao final, mas vamos fazer o seguinte: quem já aceitou o Cordeiro de Deus, pode ficar de pé para a gente orar. Quem não aceitou o Cordeiro de Deus e não quer, fique sentado, viu? Mas quem aceitou o Cordeiro de Deus, pode ficar de pé. E continue seguindo o Cordeiro de Deus, tá bom? Vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo que fizeste por nós por intermédio do Teu Filho. Senhor, eis aqui uma congregação de pé, testemunhando uns para os outros e para os céus, e até para o inferno também, que eles são seguidores do Senhor. Que o Senhor os abençoe e que eles continuem seguindo o Senhor, todos nós, para a glória do Senhor, para o bem nosso e do nosso próximo. Leva-nos em segurança e paz para casa e dá-nos uma semana de vitória sobre o mal,
ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente.